Fala galera, beleza? Hoje estou aqui com ele, Dr. Serafim Neto. Grande Rodolfão. E hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente. Vem com a gente. Isso aí. Bom, Neto, eu queria perguntar para você, o que é o jejum intermitente? Vamos lá, Rodolfo. O jejum intermitente se trata de uma estratégia, né, e não uma dieta propriamente dizendo, mas uma estratégia para você realizar uma dieta onde você permanece 16 horas sem se alimentar e se alimenta nas 8 horas restantes. Existem também, dentro do jejum intermitente, uma estratégia que é adotada 2 vezes na semana, de 24 horas, né? O jejum de 24 horas. Então, em suma, o jejum intermitente ele consiste, né, em permanecer aproximadamente 16 até 24 horas sem se alimentar. Legal, Neto. E eu tenho lido um pouquinho sobre jejum intermitente e a promessa dele é que o glucagon, a insulina, o cortisol, ele fique um pouquinho acima dos níveis normais, né? Só que no caso de uma pessoa que treina, ou no caso de um atleta, por exemplo, que precisa bater os macros e micronutrientes, é interessante, vale a pena mesmo fazer o jejum intermitente? Então, Rodolfo, é importante primeiro explicarmos, né, para os nossos espectadores o que são esses hormônios que você citou, né? O que é o glucagon, né? O hormônio do crescimento, enfim. Primeiramente, pessoal, esses hormônios eles apresentam funções, apresentam papéis no nosso corpo, né? O glucagon, por exemplo, ele é um hormônio que, se o pâncreas não o produzisse, nós morreríamos devido à supressão da glicemia. Então, ele eleva os níveis de açúcar no sangue por conta da oferta insuficiente da dieta. Então, quando você fica muito tempo em jejum, o corpo ele começa a apresentar um sinal de regulação. Senão nós não sobreviveríamos. Então vejam que o glucagon, o GH, né, o cortisol, todos esses hormônios, eles utilizam a proteína, por exemplo, como fonte de energia, utilizam a gordura como fonte de energia. Por isso que essa estratégia ela começou a se tornar interessante, pelo fato da utilização da gordura como fonte de energia nos mantermos vivos. Então, utilizando mais gordura como fonte de energia, a gente vai emagrecer. Mas é o que eu digo, Rodolfo, de aproximadamente, fazendo uma média de 50 a 60 pacientes que eu atendo semanalmente, eu posso garantir para você que, na teoria, a regulação dos hormônios, tudo isso que você falou é fato, né? Na teoria, isso tudo é muito bonito, tudo é muito interessante. Famosos, como se você pegar, por exemplo, algumas revistas, na mídia, né? Famosos falando dessa estratégia, né? Isso tudo é muito lindo, né? Na mídia. Bastante moda, né? Agora, vamos pegar o nosso paciente do dia a dia, da prática, que trabalha 12 horas por dia, né? Que, de certa natureza, está buscando ali o emagrecimento e tem essas dificuldades, né? Tem as pressões do trabalho, os problemas em casa. Eu acredito que isso não deva ser desculpa, mas eu quero chamar a sua atenção para que você reflita se essa é uma estratégia possível de se executar, porque na teoria é tudo muito lindo, né? O jejum, de fato, ele causa adaptações. Se você consumir um carboidrato de maneira controlada, né, ou não consumir, você tem uma regulação melhor da insulina. Os estudos estão mostrando isso, pessoal, que uma dieta mais hiperlipídica, com mais gordura, com menos carboidrato, ela melhora os níveis de leptina, de grelina. Isso tudo é fato. Esses nomes difíceis que eu estou pronunciando aqui, nada mais são do que hormônios que regulam a sua vontade de comer. Agora eu pergunto, será que você aí que trabalha, que você tem uma rotina de trabalho de 8, 10 horas diariamente,
né? O convívio social, será que isso vai deixar você fazer essa dieta, essa estratégia, melhor dizendo? O carboidrato é importante também para o sistema nervoso central. Não tenha dúvida. Não consegue agora pensar sem carboidrato, né? É difícil. Vamos falar, Rodolfo, em relação a um atleta que precisa aí manter os seus níveis de glicogênio muscular, que necessita de todo esse estoque de energia para cumprir ali 2 horas, 3 horas de treino. Será que o jejum intermitente será uma boa estratégia para esse atleta? Isso vai depender muito do seu objetivo, do objetivo desse atleta, porque nós estamos falando em reduzir a composição corporal em nível de gordura, tá? Quando nós falamos de performance, aí a conversa muda. E a questão também que você falou do carboidrato para reposição de glicogênio é também interessante. Outra questão que eu queria colocar para você aqui também é dos aminoácidos, né? A pessoa que acaba não conseguindo ingerir uma quantidade de proteína suficiente para poder fazer a resistência proteica. E aí, o que você acha? Pois eu acredito, Rodolfo, que ainda a proteína nós conseguimos repor. O que esse indivíduo que adota essa estratégia de fazer o jejum intermitente, a dificuldade que eu vejo é de se alcançar as necessidades nutricionais. Em nível de zinco, de magnésio, de boro, de complexo B. Será que 8 horas restantes, né, que você tem de uma estratégia dessa para você realizar as refeições? É claro também, né, gente, que vamos deixar claro que as estratégias não são diárias, né? São alguns dias seguidos, outros dias não, mas a minha pergunta é, será que isso vai implicar em algum aspecto negativo na saúde? Será que isso vai trazer algum tipo de deficiência nutricional? Eu posso dizer para você que pode se trazer sim. Né? Pode levar um quadro de anemia? Pode se trazer, não tenha dúvida que pode. Né? Por mais que você faça uma suplementação, você pode ter um desequilíbrio nutricional sim. E o feedback, né, Rodolfo, negativo em relação ao apetite. Porque imagine você, esse indivíduo que faz essa estratégia. Se ele conseguir realizar um dia, legal, 2 dias, pois bem, 1 semana que seja, 2. Quando esse indivíduo retomar a alimentação, que isso é uma coisa que é fisiológica, é natural, a não ser que eu esteja falando para você aí que viva do seu corpo, que seja uma pessoa que trabalha diretamente com a imagem, né, corporal, aí sim você tem totais condições, né, por conta do tempo. Mas eu quero dirigir para você que trabalha, como eu disse, estuda, né, tem uma vida mais assim atribulada, vamos dizer assim. Será que seria possível, né, a execução dessa estratégia? Isso fica meu questionamento por conta dos meus 15 anos de experiência que eu tenho, né, e também desse número de pacientes que eu atendo aí no mês, né, e eu vejo muito das minhas pacientes, principalmente mulheres, a reclamação em relação à ansiedade, né, Rodolfo? Deixa eu só perguntar mais uma coisa para você, né, também gostaria da sua opinião. No caso de uma pessoa da mídia, como você comentou, a maioria das pessoas que tem resultado, que mostram resultado, elas fazem o uso de esteroide anabolizante. E no caso de quem faz o uso de esteroide anabolizante, essa estratégia funciona. Funciona? Olha, porque para quem faz o uso de esteroide... Sim, é difícil, né, a gente afirmar, né, Rodolfo, mas é muito provável que a utilização dos recursos ergogênicos, né, farmacológicos, como o Rodolfo disse aqui, propicia no melhor controle. Isso não tenha dúvida, tá certo? Mas é o que eu quero bater hoje aqui na tecla. Para a população no geral, será que isso seria possível de se fazer? Esse é o meu questionamento, a minha indagação. Que na teoria, Rodolfo, as coisas se mostram muito positivas em relação à regulação de hormônios, né, regulação enzimática, isso é fato. Até para diabético, né? Tem até lido que... Exatamente, não tenha dúvida. É interessante, mas... E no caso de um diabético, por exemplo, que necessita do carboidrato não também, tenha dúvida. Né? Nós temos publicações, Rodolfo, o ano passado mesmo tivemos várias publicações no Jornal Americano de Nutrição relatando, né, essa estratégia do jejum para o tratamento da obesidade. Né? E nós temos em estudos uma resposta positiva, mas isso, gente, ela deve ser muito bem direcionada, não vocês sair tentando fazer essa estratégia que eu não tenho dúvida que em 1 semana, 2 semanas você vai falir.
né, em relação ao seu objetivo. Então, na teoria, vamos deixar bem claro que a regulação glicêmica, a regulação dos níveis de gordura, a regulação dos níveis de cortisol, de GH, ela é muito melhor quando a gente tem, de fato, um controle em relação à ingestão de carboidrato e também quando se faz algumas horas de jejum. Isso é fato, mas isso não deve ser adotado para todo mundo, né, gente? Isso tem que ser muito bem dito, que você aí que está buscando emagrecer, procure um nutricionista, procure um educador físico, né? Eu li um pouco a respeito dessas estratégias na mídia aqui, na internet, né? Então você vê pessoas dizendo, né, Rodolfo, que nutricionista pede para comer de 3 em 3 horas, isso aí já é balela, é uma estratégia ultrapassada. Na verdade, gente, essa é uma condição a qual você busca, né, uma reeducação alimentar, uma educação alimentar, né, indiferente do que a mídia prega em relação a níveis baixos de BF, a corpos definidíssimos, né? Isso, gente, são estratégias, são situações para populações específicas. Não que você não consiga atingir isso, não é isso que eu estou dizendo, Rodolfo, mas isso requer ali um sofrimento muito grande, né? E isso, de fato, torna-se inviável para a maioria da população. Eu, particularmente, que trabalho com a saúde pública, vejo muito isso, né? E nós ficamos contentes quando nós conseguimos reduzir aí a medicação da população, né? Então, você vê que esses objetivos eles vão muito além da busca da saúde, né? Nós estamos falando de corpo perfeito, tá certo? É claro que, como nós levantamos, você levantou muito bem, o jejum ele pode ser utilizado no diabetes, pode ser utilizado no tratamento da obesidade, mas isso deve ser acompanhado por um nutricionista, por um educador físico, pelo seu médico, para pedir os exames pertinentes aí em relação à sua função renal, sua função hepática, porque nós sabemos que suprimir o carboidrato leva uma consequência para o corpo. Seu corpo ele vai produzir mais toxinas, vai produzir mais amônia, vai produzir mais ureia, mais corpos cetônicos, os quais, né, esses corpos cetônicos, gente, é um tipo de substância oriunda do metabolismo da gordura, né? Corpo cetônico é considerado como uma gordura de cadeia curta, né? Então ele é utilizado como fonte de energia, e isso tudo em grandes quantidades pode trazer certos malefícios, certos prejuízos à saúde. Legal, Neto. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. Marque aquele seu amigo aqui, sua amiga que faz jejum intermitente, que acha que é interessante. Gostaria de agradecer o Neto mais uma vez por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado, Neto. Nós fizemos um vídeo aqui com o Neto no canal do Personal sobre emagrecimento. Nós vamos deixar o link aqui para vocês na descrição também. Se você quiser saber mais dicas de emagrecimento, curtam a página do Dr. Serafim Neto, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Curta nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Se inscreva no nosso canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu!